Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática, falando ainda um pouco mais sobre as medidas de tempo. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar as medidas de tempo através de alguns exemplos. Nas aulas anteriores, nós vimos alguns instrumentos que são utilizados para medir o tempo, como o relógio de ponteiro, o relógio digital, o calendário e entre outros instrumentos que são utilizados para medir o tempo. Na aula de hoje nós vamos ver alguns exemplos de como a gente pode determinar algum espaço de tempo no decorrer de algum período, de uma apresentação, de um evento, de alguma atividade que a gente realiza. Que tempo a gente gasta para realizar esse tipo de atividade? O primeiro exemplo é: José foi à cidade para fazer umas compras e saiu de sua casa às 8 horas, retornando às 11 horas. Por quanto tempo ele ficou fora de casa? Bom, a gente pode observar que o que a gente tem que fazer aí é descobrir o tempo que durou de 8 horas até 11 horas, que foi o tempo que José ficou fora de casa. Então, para isso, nós vamos marcar neste relógio o horário que ele saiu de casa, que foi às 8 horas. Lembrando que 8 horas, o ponteiro da hora, que é o ponteiro menor, está apontado para o 8, e o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, está apontado para o 12, porque é 8 horas em ponto. Ele saiu às 8 horas e retornou às 11 horas. No segundo relógio, você observa que o ponteiro das horas, que é aquele ponteiro menor, está apontando para o 11 e o ponteiro maior, que é o dos minutos, está apontando para o 12. Isso significa dizer que nesse relógio está marcando 11 horas em ponto. Então, ele saiu às 8 e retornou às 11. A gente quer saber quanto tempo ele ficou fora, quantas horas passaram de 8 até chegar em 11. Então, a gente vai pegar o horário final, que é a hora que ele retornou, e vamos diminuir a hora inicial, que foi a hora que ele saiu, para a gente poder descobrir qual é a quantidade de hora que existe entre 8 e 11. Então, 11 horas menos 8 horas é igual a 3 horas, porque de 8 para chegar em 11 é 3. Então, ele ficou fora, ou ele retornou para casa após 3 horas. Segundo exemplo: Cecília resolveu fazer uma lasanha, começando seu preparo às 9 horas. 2 horas depois, a lasanha já estava pronta. Qual a duração de tempo para a lasanha estar pronta? Ou seja, 9 horas ela começou a fazer esta lasanha. 2 horas depois, a lasanha já estava pronta. Então, que horas a lasanha ficou pronta? Se ela começou 9 horas e a lasanha demorou 2 horas para ficar pronta, então nós vamos pegar a hora que ela iniciou e vamos acrescentar 2 horas, porque foi o tempo de duração que a lasanha levou para ficar pronta. Então, vai ser 9 horas mais 2 horas, que é igual a 11 horas. Então, a lasanha de Cecília ficou pronta às 11 horas. De 9 para 11 é igual a 2. Então, se teve uma duração de 2 horas, 9 mais 2 é igual a 11. Terceiro exemplo: Fernando estava doente e foi ao médico, que passou a seguinte prescrição. Ele tomou a primeira dose às 7 horas. Indique os próximos 2 horários em que ele deverá tomar a medicação. Então, a prescrição que o médico passou foi essa: ele deve tomar um comprimido a cada 3 horas, durante 5 dias. Nós vamos indicar os 3 períodos que ele vai, ou os 2 horários que ele vai tomar esta medicação. A primeira dose ele tomou às 7 horas. Se ele tem que tomar a segunda dose a partir de 3 horas, a que horas vai ser a segunda dose ou que horas vai ser a terceira dose? Se vai ser a partir de 3 horas e a primeira foi 7 horas, então vai ser 7 mais 3, que é igual
a 10. Então, a primeira dose vai ser 7, a segunda dose vai ser 10 e a terceira dose, se é de 3 em 3 horas, então nós vamos acrescentar mais 3 horas. Então, vai ser 10 mais 3, que é igual a 13. Nesse caso, a primeira dose vai ser às 7 horas, a segunda dose às 10 horas e a terceira dose às 13 horas, porque vai ser de 3 em 3, ou seja, você vai aumentando a cada dose que ele tomar, você vai dar um intervalo de 3 horas para poder tomar a dose seguinte. O espetáculo do Circo Fantasia sempre termina às 22 horas, com uma duração de 2 horas. Observe os relógios abaixo e diga o horário que inicia as apresentações. Sempre se iniciam às 22 horas e tem uma duração de 2 horas. Então, aqui horário, na verdade, termina às 22 horas e quer saber que hora inicia. Se ela termina às 22 e tem uma duração de 2 horas, para a gente descobrir a que horário ela começou, a gente pega o horário final, que são as 22 horas, que é o horário que o espetáculo termina, e subtrai o tempo de duração, que é 2 horas. Então, 22 menos 2 é igual a 20. Isso quer dizer que o espetáculo tem início às 20 horas. Porque se você contar 20 mais 2, vai dar 22. Então, começa às 20, tem uma duração de 2 horas, então termina às 22 horas. As apresentações iniciam-se às 20 horas. O relógio abaixo está marcando o horário inicial de um campeonato de vôlei. Esse evento tem a duração de 2 horas. Em qual horário encerra esse campeonato? Represente o horário em um relógio analógico. Vamos observar aqui, ó. Esse relógio está marcando o horário que começa. Então, o campeonato começa às 4 horas. Ponteiro menor da hora apontando para o 4, ponteiro maior apontando para o 5, ou por 12, perdão. Então, está marcando 4 horas em ponto. Se começa às 4 horas e tem uma duração de 2 horas, a que horas vai terminar? Então, vai ser 4 mais 2. Esse campeonato vai terminar às 6 horas, porque 4 horas mais 2 horas vão ser igual a 6 horas. Então, esse segundo relógio está marcando o horário de término do campeonato, que é às 6 horas. O campeonato encerra às 6 horas ou 18 horas se for na parte da tarde. 6 horas na parte da manhã, 18 horas na parte da tarde. Anita adora bolos confeitados. Ela é confeiteira e irá fazer um bolo para o aniversário de sua mãe. Quanto tempo ela levará para levar o bolo para assar no forno? Qual dos relógios a seguir está marcando o tempo mais provável que o bolo levará para assar? Vamos observar aqui. Ela gosta de fazer bolo. Quanto tempo ela leva para assar este bolo? A gente sabe que um bolo ele não demora tanto tempo assim para assar, não é questão de horas, e sim questão de minutos. No primeiro relógio está marcando 9 horas em ponto do início e 11 horas em ponto o fim. Isso significa dizer que teve uma duração nesse primeiro momento aí de 2 horas. No segundo relógio está marcando 9 horas e no seu fim 9h45, 9h43, 44 e 45. Isso significa que durou aproximadamente 45 minutos. Então, em quais desses dois espaços de tempo aí é o mais provável que seja o tempo de duração para assar este bolo? Será que foi no primeiro momento de 9 a 11 ou no segundo momento de 9 a 9h44, 45? Então, a gente pode dizer que na opção 2,
que mostra o tempo provável de assar um bolo, porque este bolo ele não vai durar mais que 1 hora para assar. Então, no segundo momento, João foi a realizar sua primeira viagem de avião com duração de 3 horas. Se a sua viagem estava marcada para as 15 horas, a que horas ele chegará em seu destino? Bom, a viagem tem uma duração de 3 horas e ele sairá do local às 15 horas. Que horas ele chegará ao destino dele? Bom, aqui está o horário de saída, que é 15. A viagem terá uma duração de 3 horas, ou seja, ele vai ficar de 15 mais 3, que é o tempo que ele vai ficar viajando. Então, 15 mais 3 é igual a 18. Então, o horário que João vai chegar ao seu destino será às 18 horas. O treino na escola de futebol inicia às 9 horas e encerra às 12 horas. Qual a duração do treino na escola de futebol? A gente sabe que quando tem o horário de início e o horário de fim, a gente vai subtrair, porque a gente quer saber aquele intervalo entre o início e o fim do acontecimento. Nesse caso vai ser, aqui nós temos o horário de início, que é 9 horas, e o horário final, que é 12 horas. Para a gente saber quanto tempo foi de 9 até 12, nós vamos pegar o horário final, que é o 12, e diminuir o horário inicial. 12 menos 9 é igual a 3. Nesse caso, o treino tem uma duração de 3 horas. Começa 9, 9, 10, 11, 12. Aí são 3 horas de duração. Observe atentamente os relógios que marcam o início de uma sessão de filme no cinema e a hora em que encerra a sessão. E responda o que se pede. Nós vamos responder aí qual é o horário em que a sessão se iniciou, qual o horário em que a sessão se encerrou e também quanto tempo durou a sessão. Aqui está o horário de início, que são as 7 horas. E o término da sessão é às 8 horas. Como a gente já pode observar no primeiro relógio, se o ponteiro menor está apontando para o 7 e o maior para o 12, então está marcando 7 horas. Isso quer dizer que a sessão se iniciou às 7 horas. No segundo relógio, a gente pode observar que o ponteiro da hora está apontando para o 8 e o do minuto para o 12, que é o término da sessão. Então, essa sessão ela termina às 8 horas. Se ela começa às 7 e termina às 8, então ela dura quanto tempo? De 7 para chegar em 8 são exatamente 1 hora, porque 8 menos 7 é igual a 1. Então, a sessão tem uma duração de 1 hora. A mãe de Paula teve que sair de casa e pediu que Paula lhe ajudasse com o almoço. Pediu que Paula retirasse as panquecas do congelador por 1 hora e levasse ao forno por 1 hora, e o almoço deveria estar pronto às 11 horas. Que horas Paula deveria retirar as panquecas do congelador e que horas deveria colocar no forno? Represente nos relógios os horários solicitados. Bom, ela tem que tirar as panquecas do congelador por 1 hora antes de botar para assar. Aqui, primeiro ela tem que retirar as panquecas do congelador. Então ela tem que tirar essas panquecas às 8 horas. Essas panquecas elas vão ficar fora do congelador por 1 hora. Então ela vai botar as panquecas de 8 até 9 horas, que tem que ficar fora do congelador por 1 hora. Então ela tira às 8 horas, deixa fora do congelador por 1 hora até 9 horas, e depois de 1 hora ela vai colocar estas panquecas no forno. A que horas ela vai colocar as panquecas no forno? Às 10 horas. Que horas vai ser o almoço? Se é 1 hora depois, então vai ser às 11 horas. Então, ela vai retirar as panquecas do forno às 8, deixar até 9, botar no forno às 10 horas
e o almoço estará pronto às 11 horas. Faz 2 horas que Regina está trabalhando no computador. Observe a imagem ao lado e diga se a frase inicial está correta. Ela disse que, desde as 15 horas que estou na frente desse computador. Se ela trabalha 2 horas, estava trabalhando por 2 horas e já são 17 horas, e ela está dizendo que desde as 15 que está na frente do computador, será que ela está correta? Será que de 15 para 17 são 2 horas? Então, a resposta é sim, porque 17 menos 15 é igual a 2. Então, a afirmação de Regina está correta. Ela está na frente do computador desde as 15 horas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos um pouco como resolver algumas situações com medidas de tempo, com intervalos de tempo. E até a próxima e um forte abraço.